Vamos lá, preciso fazer um apanhado histórico para entender um pouquinho o que que é a COP, qual é esse produto, né? Essa agenda, a agenda ambiental é dessas agendas transversais da ONU a mais antiga, né? A que faz talvez a ONU ter a maior capilaridade, né? A partir dos anos 70 ali, em relação ao domínio dela, à sobreposição dela em relação aos países do Ocidente, sobretudo, né? E essa agenda transversal, essa agenda ambiental, ela no Brasil em específico, ela se torna praticamente um peso, né? Um ariete contra o desenvolvimento brasileiro, né? Por um simples motivo, né? O Brasil, que é a grande potência verde do mundo, e eu falo isso porque eu era secretário de comunicação institucional justamente no governo Bolsonaro, na época que a gente foi muito atacado, né? Trabalhei muito com o Salles em relação a isso, sobretudo em 2019, quando a gente teve uma campanha internacional de difamação do Brasil, de uma forma muito agressiva, com o presidente de países como a França criando fake news sobre o Brasil, todos os artistas, tudo isso que vocês já conhecem. Mas essa agenda ela é muito agressiva, né? Ela não é uma agenda qualquer, é uma agenda que ela vem também para substituição, né, da própria religião política, né? Ou seja, né, o Ocidente cristão viraria o Ocidente voltado a Gaia, né? Tem todo esse contexto filosófico que o Gogos vai poder abordar bem, né? E essa militância, sobretudo essa militância ambiental, né, ela funciona como todas as outras militâncias da esquerda, né, com gatilhos agressivos, com espasmos, né, com reações, né, que são muito características da esquerda, né? A gente pega personagens como a Greta, né, um personagem infantil, ou seja, os caras estão usando crianças, né, para tentar sentimentalizar o mundo contra o Brasil, né, contra a nossa agricultura, que no final das contas é esse o grande interesse comercial, sobretudo da Europa, né, em relação ao Brasil. Mas veja como eles se utilizam, né, de todas essas técnicas, né, para tentar colocar o Brasil numa posição negativa em relação à natureza. Logo, o Brasil, que tem 66% do seu território preservado, ou seja, o Brasil é o único país do mundo que pode dizer em alto bom som que é a autoridade verde, né? Então, assim, como eles conseguem, né? Quais são os mecanismos, né? Os mecanismos são os mesmos de sempre, né? Com muita desinformação, muito gatilho, né? Muito controle de linguagem, para as pessoas não perceberem o óbvio, né? E esse óbvio em relação ao Brasil é de que a gente tem que ser a autoridade verde no mundo. Assim, a questão acho, do combustível fóssil, que é muito atacada, né, em relação a essa agenda, até para o Brasil seria um ganho, porque o Brasil tem capacidade, inclusive, de produzir álcool, né? Ou seja, fora essa questão fóssil, o Brasil tem condições de navegar nessa narrativa verde melhor que todos esses outros países. Mas como, na verdade, não tem nada a ver com o meio ambiente, e quando os nossos atores vão para uma COP, né, isso fica muito claro, não vem ali o cheque para pagar o crédito de carbono, os compromissos para colocar o dinheiro do Brasil não são feitos, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o meio ambiente, tem a ver com poder, tem a ver com política, tem a ver com o medo da nossa agricultura. O Brasil hoje é o país que garante a segurança alimentar para o mundo, né? É um país que consegue produzir com pujança, né? E em virtude de leis, ó, nós temos as leis ambientais mais draconianas do mundo, né? Ou seja, a gente já produz dentro de um ambiente que eles dizem sustentável. Então, nada está fora daquele contexto da esquerda que a gente já conhece, né? Mas nessa questão ambiental tem algo comercial aí muito forte, né? A Europa coloca barreiras terríveis em relação, por exemplo, à proteína brasileira, né? A carne brasileira lá não entra de uma forma agressiva porque tem cotas e mais cotas que proíbem a carne brasileira de entrar lá de uma forma pujante, né? O que não acontece, por exemplo, na Argentina, o que não acontece no Uruguai. Se vocês forem estudar um pouquinho as cotas, né, as cotas para exportação de carne bovina para a Europa, vocês vão entender bem isso. Então, no final das contas, essa agenda ambiental ela é uma mistura de todos esses fatores, né? E é engraçado, porque agora, como o governo Lula, né, que se dizia um governo voltado ao meio ambiente, está sofrendo com maiores índices de desmatamento da história, né? Eu tive uma briga tremenda quando eu era secretário de comunicação com o INPE, né, porque a gente sabe que tem uma militância forte ambiental dentro desses institutos no Brasil, e o INPE passou por um bom tempo aí fornecendo dados que eram, na minha opinião,
vindos de um terrorismo de comunicação, ou seja, colocava medo na população. O INPE ele tem uma forma de medir as queimadas que eu não concordo, ou seja, qualquer foco de queimada, uma fogueira numa casa, né, uma pequena queimada para queimar um jardim já é um foco, né, de queimada, e eles vão contando e vão numerando isso. Eu acredito que isso não seja a realidade do que é efetivamente uma queimada, sobretudo na selva amazônica. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.